Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro. E você vai conferir nessa edição. Você vai saber a respeito das vendas de soja e milho dos Estados Unidos na última semana do ano de 2017. Foram fraquíssimas. O relatório foi divulgado há pouco, antes do Agricultura BR entrar no ar. Fracas as vendas dos Estados Unidos para soja e milho na última semana do ano passado. Você vai acompanhar também aqui no Agricultura BR destaques para importantes empresas internacionais. Vamos saber sobre Monsanto e Bayer, que claro, Monsanto está sendo adquirido pela Bayer. Ambas divulgaram dados praticamente conjuntamente ou simultaneamente a respeito das suas operações. Você vai ver aqui no Agricultura BR um balanço a respeito dos fatos mais importantes dessa semana, porque foi uma semana marcada com a divulgação dos números de exportações do Brasil em relação ao ano passado e teve um recorde absoluto de 68 milhões e 500 mil toneladas de soja que foram exportadas no último ano. Tem ainda mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. A Agricultura BR começa essa edição trazendo em destaque a Monsanto no quadro Agroações. E a empresa de agroquímicos Monsanto prevê o ano de 2018 bastante movimentado e tendo uma lucratividade maior. De acordo com os dados divulgados pela própria empresa, isso vai acontecer porque um dos seus mais importantes produtos, que é utilizado nas lavouras de soja, deve ter um aumento bastante considerável de preço. Quem produz soja sabe muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando do Roundup, que segundo a Monsanto vai ter uma elevação nos preços por conta de um glifosato mais caro nesse ano de 2018. Nossas equipes, inclusive, vão começar a acompanhar esses levantamentos de preço para aquisição e também as expectativas de preço. Fato é que Monsanto teve já bons resultados no ano de 2017, ela que passa pelo processo de ser adquirida, totalmente pela Bayer. Vamos ver então os dados para Monsanto divulgados pela empresa. Aqui são informações da unidade agrícola da Monsanto. A companhia, que está nesse processo de ser adquirida, informa que a sua unidade agrícola, que tem inclusive a segunda maior receita do grupo, aumentou em 11%, ajudadas principalmente já pelo preço do glifosato. Outro fator importante são as vendas de sementes de soja, totalizaram alta de 21,3% ou 728 milhões de dólares, elevando marginalmente a receita líquida total da empresa para 2 bilhões 660 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Então, 2 bilhões 660 milhões de dólares no primeiro trimestre. Esses são os dados aqui que nós trazemos da Monsanto, aqui no terceiro trimestre, em relação aos resultados da empresa. A Monsanto está apostando em variedades mais novas de sementes para dominar a produção da oleaginosa nos Estados Unidos, que é o segundo maior exportador do mundo. O lucro líquido da Monsanto também subiu para 169 milhões de dólares. Vamos ver esses dados aqui na tela do Agricultura BR, mostrando outros números. Lucro líquido do terceiro trimestre de 2017, 169 milhões de dólares. É importante lembrar que esse período aqui já sob também já ficando sobre a bandeira da Bayer, aqui está até escrito Bayer, mas é a Monsanto mesmo, tá? Lucro líquido do terceiro trimestre em 29 milhões de dólares, aqui estamos falando da Monsanto já sobre bandeira da Bayer, comparando terceiro trimestre de 2017 com o terceiro trimestre de 2016.
E eu falava a respeito durante essa semana, em especial na quarta-feira, na edição do programa, sobre os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior para os embarques brasileiros, para as exportações do Brasil. Olha, realmente chamam muita atenção. Nas nossas mídias sociais foi bastante comentado esse fato das vendas de soja do Brasil, esses 68 milhões e 500 mil toneladas que foram confirmadas pelo Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, que confirmam também aí quase 48 milhões de toneladas apenas para a China. Teve até um comentário muito interessante que a China faz o esmagamento dessa soja, produz farelo e óleo de soja por lá e tem vendido também muito farelo, principalmente para a Europa, um fator bem interessante na participação dos nossos telespectadores. Então a gente vai trazer esses dados aqui. Quem perdeu na quarta-feira de ver, vai ver agora esse recorde absoluto. Nunca na história um país vendeu tanta soja em um único ano. Observe aqui os dados de exportação oficiais do governo brasileiro em relação à oleaginosa. 2017 totalizando 68 milhões 150 mil toneladas contra 51 milhões 580 mil toneladas que foram vendidas no ano de 2016, isso que nós temos aqui em relação aos embarques brasileiros de soja. Você viu aqui o volume? Você vai rever comigo agora como é que foi o faturamento das tradings que embarcaram essa soja toda. Observe que ele sobe bastante também, o volume é muito maior e olha só, 2017 com 25 bilhões 710 milhões de dólares que foram faturados pelas tradings do Brasil. 2016, 19 bilhões 330 milhões de dólares. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esse volume é 32% superior e falando do faturamento, que são 25 bilhões 717 milhões de dólares, ele representa 25% do total do faturamento brasileiro nas exportações. Isso mostra a importância que a soja tem para o Brasil. Aqui eu não estou falando do complexo soja todo não, que o Brasil também teve exportação de farelo, teve exportação de óleo de soja. O Brasil não é um grande player nesses dois mercados, é o maior player quando se fala da exportação de soja em grão. Mas ele é tão importante, ele é tão relevante, a exportação da soja, que ele totaliza 25% de todas as exportações faturadas. Então, o faturamento que deu rendimento é aquilo, vem aqui basicamente da soja, o que mostra toda a expressão que ela tem frente às demais commodities que são exportadas pelo Brasil. E quando falamos de importância, falamos de imposição também, a China, ela coloca uma situação bastante firme no mercado como disparado o maior comprador e mercado consumidor de soja do mundo. E desses 68 milhões e 500 mil toneladas que eu citava há pouco, a maior parte foi para a China mesmo. Veja só aqui esses dados que mostram aqui o mundo em 2017, quanto que o Brasil vendeu, 68 milhões e 150 mil toneladas de soja, e a China comprou 47 milhões 480 mil toneladas, quase 47 milhões e 500 mil toneladas foram comprados pela China, aproximadamente 67% de toda a soja desse grande volume que foi comercializado, foi vendido, embarcado pelas tradings que operam no Brasil, 67% foi para a China. Então, se foi todo esse volume, é claro que a maior parte desses 24 bilhões, aí quase 25 bilhões de dólares faturados com embarque de soja, vieram da China. Veja só aqui conosco como é que ficaram esses dados. Olha só, mundo, Brasil, ou tradings que operam no Brasil, faturaram 25 bilhões 710 milhões de dólares, sendo que 20 bilhões 310 milhões foram apenas com a China. Diferença com o que aconteceu em 2016 é grande nas duas colunas, né? Para o faturamento total com soja ficou abaixo de 20 bilhões, 19 bilhões 330 milhões de dólares, para a China 14 bilhões 380 milhões de dólares. Não há dúvida sobre a importância desse mercado para as exportações brasileiras, para a participação no cenário internacional. Dados que foram divulgados no primeiro dia útil, na tarde do primeiro dia útil de 2018 e que você conferiu, é claro, aqui no Agricultura BR. Eu fiz questão de trazer, ressaltar esses números, porque eles realmente mostram um cenário, um recorte muito importante da agricultura brasileira.
Outro cenário importante da agricultura brasileira são os preços praticados da soja. Eu falo de exportação, então os preços praticados com a exportação da soja também são muito importantes. Então o preço pago nos portos brasileiros, começando pelo Porto de Paranaguá, em 15 dias tem recuo no preço de 2,7%. No dia 21 de dezembro, valor médio de R$ 73,50 a saca, mesmo valor encontrado no dia 26 de dezembro. Já no dia 28 do mês passado, R$ 73,00 a saca. Em 2 de janeiro, R$ 73,00. E nesse 5 de janeiro, já sentindo a pressão da queda da soja em Chicago, nesta última quinta, e também do dólar no Brasil, R$ 71,50. Teve ali uma queda, portanto, dos dois principais elementos que formam o preço da soja aqui no Brasil. Vamos saber agora do Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do Brasil. Temos aqui os valores praticados nos últimos 15 dias. Dia 21 de dezembro teve R$ 73,50, valor que vinha sendo mantido no dia 26, 28 e 2 de janeiro. Já nesse 2 de janeiro, nesse 5 de janeiro cai para R$ 72,00 a saca. Recente, evidentemente, os fatores de dólar comercial em queda no Brasil e também soja em Chicago. Em 15 dias, portanto, recuo de 2% para o valor médio da soja no Porto de Santos, maior embarcador de soja do Brasil. Vamos falar um pouco sobre sanidade vegetal e da ferrugem asiática. Os casos de ferrugem que estão sendo identificados nas áreas de produção no Brasil agora totalizam 77 focos, de acordo com o consórcio antiferrugem. Vamos ver agora como é que estão divididos essas 77 localizações. Nós temos aqui o consórcio antiferrugem, trazendo aqui os casos de ferrugem asiática no Brasil para a temporada 17 e 18. Como eu disse, 77 deles no total nacional, sendo que 46 foram identificados no estado do Paraná, 13 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina com 3 focos identificados, Mato Grosso com 5, São Paulo com 3. Nesta quarta-feira, um fator bastante interessante para se chamar a atenção, foi identificado o primeiro foco de ferrugem asiática para essa temporada 17 e 18 no estado da Bahia. Bahia, que é uma das novas fronteiras agrícolas do país, faz parte ali de 2 agrupamentos, né? Tanto o Matopiba, né, que é formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, quanto também o Cealba, que é o estado do Sergipe, Alagoas e Bahia. Então ali tem uma grande área de produção, importante área que vai sendo aberta. É um caso apenas, um foco apenas que foi identificado, foi no oeste baiano, onde se produz soja, foi no município de São Desidério. Mesmo o foco tendo sido encontrado tardiamente, comparado com outros estados, a previsão é que a chuva continue no oeste da Bahia de forma contínua até o fim de janeiro. Por isso, os demais agricultores precisam estar em alerta, porque tem as condições climáticas, né, tem a ambientação correta para que esses focos de ferrugem continuem aparecendo, apesar de ter demorado para aparecer na Bahia o primeiro foco nessa temporada 2017-2018. O produtor rural tem que estar sempre atento a esses fatores para combater a ferrugem asiática. Dando sequência aqui, o Agricultura BR fala um pouco a respeito de clima. Eu falava que essa questão, esse fator mais chuvoso no oeste baiano, traz uma ambientação melhor para o desenvolvimento do fungo, para o desenvolvimento da ferrugem asiática. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo em 2 regiões importantes, Sudeste e também o Centro-Oeste. Centro-Oeste é a maior região produtora de soja do Brasil, podemos dizer que é a maior do mundo também. Quem fala a respeito da previsão do tempo é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana.
Olá, boa tarde a todos. Grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento na região central do Brasil ainda seguem muito favorecidas. Isso porque são justamente as regiões centro-oeste e sudeste que vêm mantendo a umidade do solo cada vez mais elevada. Segue em torno de 90% grande parte das duas regiões e com índices que ainda alcançam em torno de 100% em algumas localidades. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva tanto para a região centro-oeste como também para a região sudeste. Não vai ser chuva fraca. As instabilidades ganham intensidade por conta da aproximação de uma frente fria pela costa da região sudeste, que vai ajudar a intensificar as chuvas aqui no interior do estado de São Paulo, sul mineiro, Triângulo Mineiro também e grande parte da região centro-oeste. Então segue tendo riscos para temporais, justamente nessas áreas mais escuras do mapa, onde o volume de água fica em torno de 100 milímetros. Já durante a segunda semana, entre os dias 11 e até o dia 15 do mês de janeiro, as instabilidades voltam a perder um pouco mais de força, mas a chuva não cessa de vez, ainda segue tendo previsão de pancadas abrangentes, tanto na região centro-oeste como também no sudeste, só que agora o volume de chuva é menor, ficando em torno de 30 milímetros em 5 dias na maior parte das duas regiões. Durante a terceira semana, até pelo menos o dia 20 do mês de janeiro, essas instabilidades devem seguir persistentes, tanto na região centro-oeste como também no sudeste, mas ainda não devem ganhar muita intensidade não. Dessa vez acumulados mais elevados, em torno de 50 milímetros aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Então, ao longo das próximas semanas, ainda tem previsão de chuva tanto na região centro-oeste como também na região sudeste. E o solo deve seguir com bastante umidade, favorecendo as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Bom, você viu aí a Juliana trazendo a previsão do tempo para o centro-oeste do país, para o sudeste também, o centro-sul, com bom desenvolvimento, boas chuvas. Expectativa, isso quem me falou há pouco, né, hoje, durante nosso trabalho aqui no Canal do Boi, meu colega Valdir Pacheco lá no Mato Grosso, está chovendo muito, está com dificuldade de sair para fazer reportagem, mas ele está dando conta do seguinte, foi conversando com produtores rurais, às vezes visita a fazenda, fala por telefone, mas segunda-feira começa a colheita de uma maneira mais forte no estado do Mato Grosso, deve mesmo começar essa colheita, deve ter uma situação melhor, um pouco menos chuvosa na segunda e as máquinas vão para o campo para colher. Coisa que já vem acontecendo nas variedades super precoce, como no estado do Rio Grande do Sul. Quem plantou no cedo no Rio Grande do Sul com variedade super precoce já começou os trabalhos de colheita e é o que nós vamos ver agora com Annelise Nicolodi. Os grãos dourados que saem da colheitadeira destoam em meio a uma imensidão verde. Tradicionalmente, no Rio Grande do Sul, as lavouras, nesta época do ano, estão assim, cobertas pela soja que foi plantada há pouco mais de 2 meses. Mas tem produtor fugindo dessa tradição. Os produtores que optaram por variedade super precoce vão fazer 2 safras de soja em 1 ano. Nessa lavoura semeada em setembro, as máquinas já fazem a colheita dos grãos. Há mais de uma década, seu Carlos Derlan decidiu arriscar e cultivar sementes de soja de ciclo super precoce. Entre o plantio e a colheita, são cerca de 4 meses. Assim, dá tempo de semear a mesma área e aumentar a produção da principal cultura de verão. O agricultor sempre procura uma alternativa a mais, né? E essa aqui seria assim, daria até para dizer uma rotação de cultura, porque aqui detona com o raspador, que dá um prejuízo muito grande para o agricultor. Então agora, nesse momento, ele desovou aqui, diria assim, e não deu certo, porque temos colhendo, não tinha seiva para ele se procriar. E na bordadura, aquele que sobra é fácil de combater. Então essa é uma das vantagens. E limpa a lavoura, limpa mesmo, de praga, né? Faz fora de época. Esse soja foi plantado dia 1º de setembro e esse talhão aqui é 6 de setembro. São 100 hectares que estão rendendo em média 42 sacas por hectare. E o produtor garante que a produtividade só não está maior porque a lavoura foi prejudicada por 2 temporais que atingiram a região. Deu 2 tormentas aqui, assim, diria federal, né? Arrasou. Então o sojinha estava num porte pequeno, tinha 1 mês e pouco, ele detonou. Aí quando quis criar folha nova, veio a outra tormenta. Aí ele já começou a florescer, quer dizer, ele não deu porte o soja.
Mesmo assim está dando 40 por hectare, um soja de excelente qualidade. No total, são 700 hectares de soja com ciclos diferentes, que devem cobrir os custos de produção e os prejuízos que o agricultor teve com a safra de inverno. Apesar dos altos e baixos da atividade, seu Carlos garante que o agricultor vem fazendo a sua parte quando o assunto é rotação de culturas e tecnologia. Até o horário de verão incomoda, porque quando nós começamos a colher trigo, que deu seca a primeira carga, já tem que telefonar para o armazém se ele vai receber, porque já é 6 horas, seria 5 da tarde. E o preço, colhi trigo com 81 de pH, eu não sei se ganhei R$30, eu acho que não, porque houve um monte de desconto. Então, as culturas de inverno não tem mais alternativa para nós, né? Então, eu ainda planto trigo, porque sempre plantei trigo. Ainda quero teimar alguns anos, mas estou querendo desistir, que nem meus amigos, que plantam aveia só para trocar figurinha aí, para fazer palha. Mas os cerealistas, as cooperativas não sobrevivem mais se nós não plantar cultura de inverno. Eu juro por Deus que eles não sobrevivem só com o verão. Não tem como segurar todo esse pessoal, todos esses empregos. Tem cooperativa aí que tem 20 mil funcionários, 60, 70 mil associados. Não tem, eu acho que tem que ter uma alternativa no inverno. Mas, como está difícil, eu comecei com safrinha já há uns 12, 15 anos, nem lembro mais. E fui muito feliz em algumas, né? As 2 safras de soja em um ano também são uma alternativa para aproveitar o maquinário disponível na propriedade e a mão de obra. Então, hoje em dia a gente tem muitas variedades, né, disponíveis no mercado, justamente precoce, para que aconteça isso que o seu Carlos está fazendo, que é uma alternativa da gente entrar antes, né, que ele está fazendo essa safrinha. O maquinário está disponível, a mão de obra está disponível e essa é uma alternativa do homem do campo fazer, né? Mais uma bela reportagem da equipe do Rio Grande do Sul. Um grande abraço aos meus colegas gaúchos. Ali nós vimos o produtor rural, sojicultor Carlos, falando um pouco a respeito da técnica, né? Fazendo duas safras de soja num período, né, único de primeira safra, mas fazendo 2 safras. É importante lembrar que Paraná tinha essa tradição, foi proibida agora recentemente, nos últimos 12 meses. Mato Grosso chegou a fazer também. O grande fator é que a segunda safra acaba perdendo bastante produtividade e tem ali o fator de desenvolvimento de ferrugem asiática na segunda safra, né? Na segunda safra de soja tem esse impacto. Mas ele desabafava bastante ali a respeito da segunda safra, a safra de inverno do Rio Grande do Sul mesmo, que tem um regime de clima bem diferente do que acontece do Paraná para cima, né? Na qual se permite ter uma safra de soja, uma safra de milho bem implantado. No Rio Grande do Sul o clima não permite, é mais frio, e aí as culturas de inverno, principalmente o trigo, tem realmente ficado para trás. Não é remunerador para o produtor gaúcho ter essa produção. Ele falou que vai continuar insistindo, né, e muitos produtores têm optado por outras culturas, tentando achar uma maneira de ter esse recurso. Tem toda essa operação que ele citou, as cooperativas, os trabalhadores, os produtores rurais, e tem que deixar palhada no solo também para que a safra de soja entre com a melhor qualidade. Então, realmente são desafios que existem no Rio Grande do Sul que precisam ser vencidos. Por aqui, o Agricultura BR segue falando de soja e agora falando um pouco a respeito dos dados que foram apresentados pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires em seu relatório, que traz um panorama semanal daquilo que está no campo. E por lá já está muito próximo de se atingir o volume total, né, a área total de cultivo de soja. Por lá chega agora a 85,7% de toda a área que foi destinada à soja na temporada 2017-2018. Lembrando que a Argentina deve cultivar uma área menor nessa temporada nova. Devem ser 19 milhões e 100 mil hectares, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Eu mostro aqui na tela. Observe que, de acordo com o órgão da Argentina, até o momento foram cultivados 15 milhões e 800 mil hectares de soja, contra 18 milhões e 100 mil hectares que devem ser a área total de cultivo. Portanto, 87,5% da área da Argentina já foi cultivada com a oleaginosa. Sexta-feira, normalmente, não é o dia que acontece a divulgação dos dados que eu vou falar agora. Normalmente acontece quinta-feira, é tradicional para o Departamento de Agricultura norte-americano divulgar os seus dados de vendas e exportações na quinta-feira.
Como na segunda foi feriado, foi o primeiro dia do ano, é feriado mundial, eles divulgaram nesta sexta-feira, pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, e os dados, os números de vendas da última semana do ano de 2017 para as vendas de soja norte-americana foram bem fracos, foram um pouco mais que a metade daquilo que tinha sido vendido na penúltima semana ou no período exatamente anterior. Vamos ver como é que vem as vendas norte-americanas de soja. Você observa aqui comigo que até o dia 28 de dezembro, semana encerrada em 28 de dezembro de 2017, foram comercializadas 553.986 toneladas. Com isso, a safra norte-americana totaliza 41 milhões e 60 mil toneladas de soja vendidas. A meta é de exportar 60 milhões e 560 mil toneladas, de acordo com o último relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Já que falei dos Estados Unidos, vamos saber agora como é que vem os negócios neste momento. É a Bolsa de Chicago, soja. Vamos saber como é que vem a operação com soja em Chicago. É o que a Agricultura BR destaca neste momento. Nesta última quinta-feira vinha em queda. Nós temos aqui soja em Chicago apresentando recuperação, apesar dos números de vendas e exportações da última semana do ano não ter sido lá aquelas coisas. Posição de janeiro, 9 dólares e 63 centes o bushel, alta de 0,46%. Março, 9 dólares e 71 centes o bushel, com alta de 0,41%. Maio, 9 dólares e 82 centes o bushel, com alta de 0,43%. E julho, 9 dólares e 92 centes o bushel, com elevação de 0,40%. São os negócios neste momento com soja em Chicago. A quinta-feira não foi lá de bons resultados para a soja aqui no Brasil, para a formação de preço, porque a soja em Chicago recuava e o dólar caía também. O dólar caía, comercial no Brasil, acompanhando o que o dólar vinha acontecendo no resto do mundo também. No cenário global, o dólar vinha em recuo. Além disso, tem uma atenção muito grande nas movimentações do governo federal. O governo federal está muito focado em conseguir apoio e os votos necessários para a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência traz um indicativo muito importante sobre o número de investimentos ou o volume de investimentos que vamos ter no Brasil, principalmente com recursos externos. Então, vamos ver como é que vem o dólar hoje, que ele se recupera, vindo com alta de 0,30%, vem a R$ 3,24, mais 5 dólar comercial, agora em alta no país. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. Ainda hoje nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo com outras importantes empresas, como, por exemplo, o Santander na operação do Brasil, um banco que entrou mesmo realmente no crédito rural e já é o quinto na disposição de recursos para o produtor rural brasileiro, assunto de ainda hoje aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR agora fala um pouco a respeito de trigo. Há pouco eu comentava o que o nosso amigo, nossa fonte também, um produtor rural do Rio Grande do Sul, falando a respeito do plantio do trigo. Ele continua cultivando na safra de inverno gaúcha, mas não remunera mais esse produtor rural. Sobre este assunto, sobre variedades, sobre investimento em pesquisa, a minha colega Sara Kirchhoff, lá em São Paulo, conversou com o presidente da Embrapa Trigos, que comentou a respeito das metas e o que pode acontecer até 2030 e também 2050. O Brasil tem um desafio enorme aí pela frente de ajudar a alimentar esses 9 milhões de pessoas até o ano de 2050. E para isso é claro que a pesquisa também é fundamental, né, Maurício? Maurício Lopes, presidente da Embrapa, está aqui comigo e vai responder essa pergunta para a gente. Sem dúvida alguma. O Brasil fez uma coisa extraordinária num espaço de tempo muito curto. Em 40 anos o Brasil saiu da insegurança alimentar e consegue hoje alimentar a sua população, e mais que isso, o país se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Obviamente que o mundo tem uma expectativa enorme em relação a nós. Nós teremos que seguir produzindo alimentos a custos acessíveis, com qualidade cada vez maior, com novas funcionalidades. E também o Brasil pode sim seguir fazendo crescer a sua produção, a sua produtividade de maneira segura, de maneira sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para o ano 2030,
para cumprirmos o que está posto na agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Isso vai nos preparar para o próximo grande salto de 2030 até 2050. O Brasil está plenamente habilitado, capacitado pela competência que tem, pelas instituições que tem, pelo agro que construiu, pelo agronegócio que construiu. Nós podemos, sem dúvida alguma, dar uma grande contribuição para a sustentabilidade e para a segurança alimentar no mundo. Presidente Maurício, é impossível falar de tudo isso, falar em pesquisa, sem falar da participação fundamental que a Embrapa tem nisso tudo, né? Sem dúvida. Isso tudo, em grande medida, foi produzido pelo investimento que o Brasil fez em pesquisa e inovação. A ciência é o motor do desenvolvimento, não há outro caminho. Os países que querem seguir fortes, né, provendo as suas populações de bem-estar, de progresso, têm que investir na ciência. O investimento na ciência é um investimento que dá grande retorno, e o Brasil, pelo investimento que fez na pesquisa agropecuária, colhe frutos valiosos, né? Nós conseguimos conquistar tudo que conseguimos e mais, né? O investimento na ciência, o investimento na Embrapa, nas nossas universidades agrárias, né? Na pesquisa também privada, que cresce cada vez mais, é que nos dá a força, que nos dá a capacidade de seguir, né, fortalecendo a nossa capacidade de produzir alimentos, de seguir fazendo a interface da agricultura com a nova bioeconomia, uma nova vertente de desenvolvimento que está emergindo. Então o Brasil está muito bem, em grande medida pelo que fez em termos de investimento na ciência, em políticas públicas e na formação de talentos, né, para a produção de alimentos e agricultura. Presidente Maurício, e a gente vem acompanhando e também noticiando que a Embrapa ela deve aderir a um programa de demissão voluntária, né, cortar em 20% o quadro de funcionários. O senhor me corrige se eu estiver errada. Isso ameaça a nossa pesquisa aqui no Brasil? Na verdade, não há intenção alguma da Embrapa cortar parte do seu quadro de profissionais. O que nós estamos fazendo é algo que a empresa faz regularmente, faz de tempos em tempos, que é negociar com o governo federal, com a secretaria que cuida das empresas estatais no Ministério do Planejamento, o processo normal de renovação do quadro da empresa. Nós somos uma empresa de pesquisa, é importante que façamos de tempos em tempos a renovação dos nossos quadros. A ciência vai avançando numa velocidade muito grande, novos desafios, novas vertentes de conhecimento despontando. A empresa tem que incorporar novos talentos para fazer frente a esse desafio. Nós temos sim um plano de fazer um desligamento incentivado. Eu não chamaria de um plano de demissão, é um plano de desligamento incentivado. Devemos sim trabalhar no sentido de renovar entre 20% e 30% do nosso quadro nos próximos 4, 5 anos. Não há intenção alguma de cortar o quadro da Embrapa, mas na medida em que profissionais se desliguem, nós tenhamos a possibilidade de abrir concursos e incorporar novos profissionais, novos talentos. E hoje, do total do orçamento da Embrapa, a parte que é equivalente à pesquisa, ela não chega a 10%, né? Também, mais uma vez, me corrija se eu estiver errada. Tem como mudar essa realidade ou não? Dentro do formato, dentro do que a gente tem hoje, da situação vista hoje, será assim para os próximos anos também? Não, isso considerando o orçamento público apenas, né? Mas a Embrapa, cada vez mais, ela procura buscar novas fontes de financiamento para ela ter recursos de custeio e investimento vindo de outras fontes que não apenas o Tesouro Nacional. Hoje a Embrapa tem cerca de 400 acordos de cooperação com empresas públicas, privadas, nacionais e internacionais, o que nos ajuda a trazer recursos adicionais aos recursos do Tesouro. Esse é o caminho a seguir para o futuro. O orçamento público ele é importante para nós. Nós queremos preservá-lo, mas cada vez mais a empresa se dá conta que é importante buscar outras fontes de recursos, acordos com parceiros internacionais. Há grandes projetos no mundo interessados em vir operar no Brasil. A empresa é uma parceira atrativa, então estamos investindo muito na busca de recursos adicionais. E não dá para ficar esperando só o que vem por parte do governo, né, presidente Maurício? Sem dúvida alguma, né? É uma competição muitas vezes desigual.
né? O Estado brasileiro tem desafios substanciais na área da infraestrutura, da educação, da saúde, da segurança pública. Muitas vezes a competição para nós do mundo da ciência é uma competição um pouco desigual, a gente acaba perdendo recursos, mas nós temos que ser criativos, ousados, né? E irmos buscar outras fontes de recursos, porque definitivamente não dá para contar apenas com o orçamento público, né? Para fazer a ciência que o Brasil precisa fazer para a sua agricultura e para os vários outros setores da nossa economia. Ótimo. Presidente Maurício, obrigada pela sua participação e parabéns pelo brilhante trabalho frente à Embrapa. Eu que agradeço. Prazer falar com você. Tá certo. Do Desafio 50, Sara Kirchhoff para o SBA. Essa entrevista da Sara foi feita durante o importante evento que aconteceu em 2017, Desafio Agro 2030-2050, e você reviu essa entrevista aqui no Agricultura BR. Olha, eu vou falar agora a respeito de um dos grandes produtores de trigo do mundo, que é conhecido muito pela sua qualidade, por conta da qualidade de solo, para muitos a melhor terra para cultivo do mundo, ou da Ucrânia. E a Ucrânia, de acordo com o Ministério da Agricultura daquele país, vai ter uma exportação menor. Vinha prevendo 42 milhões de toneladas de exportação de todos os seus grãos, cai agora para 41 milhões de toneladas. É o cenário internacional sendo abordado no Agricultura BR. Você vê aqui os últimos dados do Ministério da Agricultura da Ucrânia para a safra 17-18 daquele país. Anteriormente, a previsão era de 42 milhões de toneladas, como eu havia dito, e agora cai para 41 milhões de toneladas. O fator de risco para a implementação dessa previsão são os crescentes problemas com logística, escassez de vagões e locomotivas está especialmente grave na Ucrânia que tem toda uma série de problemas, né, problemas políticos e podemos dizer até militares com a Rússia. Isso faz com que ela tenha realmente um desafio muito grande na logística a ser vencido. A Ucrânia que tem aí uma expectativa de produção, de acordo com os dados oficiais do seu governo, de produzir mais de 60 milhões de toneladas na temporada 17-18, 60 milhões em todos os grãos. Observe que a 16-17 teve uma produção total de grãos na Ucrânia de 66 milhões de toneladas, 17-18 deve ser menor, chegando a 62 milhões e 300 mil toneladas. E o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou nesta sexta-feira os dados das suas vendas e exportações para a semana encerrada no último dia 28 de dezembro. No caso do milho, os dados foram muito fracos. Para se ter uma ideia, as vendas totalizaram um pouco mais de 101 mil toneladas. É menos que 10%, são 8,9% das vendas totalizadas na semana encerrada imediatamente anterior. No dia 21 de dezembro, as vendas norte-americanas de milho tinham totalizado mais de 1 milhão e 200 mil toneladas. Portanto, cenário de vendas muito fracas de milho pela operação norte-americana na última semana de 2017 e você vê ela comigo agora na tela. Observe que na semana as vendas foram realmente fraquíssimas, 101.198 toneladas. Vendeu até mais, vendeu umas 320 mil toneladas, mas cancelamento de mais de 200 mil, o saldo ficou com 101.198 toneladas. A safra praticamente não muda, total de vendas, fica com 26.670 mil toneladas para uma meta total de exportação de milho norte-americano de 48 milhões e 900 mil toneladas. Eu lembro que esses dados são da semana encerrada no último dia 28 de dezembro, foi a última semana de vendas norte-americana para o milho. Vamos saber agora como é que vem os negócios por lá com milho na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo. Dentro da estabilidade, posição de março vem com ligeira queda de 0,07%, viés de queda, né, 0,07, mas estável, 3 dólares e 50. Maio, 3 dólares e 59 cents o bushel, também com viés de queda de 0,06. Julho já começa a consolidar queda, 0,13% de recuo a 3 dólares e 67 cents o bushel. E setembro, 3 dólares e 75 cents por bushel, com ligeira queda de 0,06%, mas como eu disse, dados aqui para Chicago, para o milho negociado em Chicago, dentro da estabilidade.
Você vai acompanhar agora como é que está a previsão do tempo para as áreas produtoras de algodão. Quem traz as informações é Juliana Rezende. Os produtores de algodão do Brasil seguem avançando com as atividades de plantio, principalmente no Mato Grosso e também na Bahia. O cenário mais otimista para os produtores fica concentrado no estado do Mato Grosso, onde a umidade do solo segue bastante elevada, alcançando índices de 90% nas áreas em rosa e também alcança índices de até 100% nas áreas mais ao norte do estado. Agora, na Bahia, as chuvas já vêm sendo de maneira bastante irregulares e também o tempo mais seco predomina por algum momento. Dessa vez, os índices de umidade do solo do oeste até o sul da Bahia ficam em torno de 80%. Nos próximos 5 dias, um canal de umidade ainda vai seguir atuando no centro do Brasil e garante chuvas fortes para o estado do Mato Grosso. Acumulados elevados, em torno de 70 milímetros, e não se descarta o risco para temporais na faixa leste do estado. Então, essa chuva, apesar de seguir mantendo o solo com bastante umidade e favorecer esse início do desenvolvimento do algodão, pode vir a atrapalhar por algum momento, principalmente o andamento das atividades de plantio das lavouras. Agora, na Bahia, chuva fraca. Apesar de ter pancadas de chuvas abrangentes, na maior parte do estado, os acumulados são baixos e não passam de 15 milímetros em 5 dias. Durante a segunda semana, as instabilidades centrais do Brasil perdem intensidade. Aí as pancadas, mesmo que de maneira mais abrangentes, ficam mais fracas no estado do Mato Grosso. O volume de chuva não passa de 50 milímetros. No estado da Bahia, chuvas fracas e persistentes ainda. Já durante a terceira semana, até pelo menos o dia 20 do mês de janeiro, tanto as condições do estado do Mato Grosso como também as condições do estado da Bahia devem persistir. Ou seja, no estado do Mato Grosso, chuvas persistentes, mas com volumes significativos, que seguem mantendo o solo com bastante umidade, enquanto que na Bahia, as instabilidades seguem perdendo intensidade ao longo das próximas semanas. Então, a umidade do solo no estado do Mato Grosso deve seguir mais elevada, favorecendo esse início do desenvolvimento do algodão, enquanto que na Bahia esse cenário já não é tão otimista. Isso porque não tem previsão de chuva forte e com potencial para conseguir aumentar os índices de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. Bom, vamos continuar aqui falando um pouco mais a respeito de algodão, trazendo os dados de referência do indicador CPEA. Você acompanha comigo o que tem acontecido na última semana, aqui os últimos dias úteis, 5 dias úteis. Você observa que, de acordo com o CPEA, no dia 27 de dezembro, o algodão era negociado a R$ 266,00 R$ 2,66 por libra-peso, é o que nós temos aqui para o algodão. No dia 28 chegava a R$ 266,47, dia 2 de janeiro, R$ 268,64, dia 3 de janeiro, R$ 270,73 e 4 de janeiro, R$ 272,88, é o que nós temos aqui os valores negociados por libra-peso do algodão para o indicador CPEA. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. Mercado do Café daqui a pouco no Agricultura BR. E você que está nos acompanhando pode aproveitar para entrar em contato conosco. Você manda sua mensagem para o Facebook, para o Twitter, para o YouTube também e manda, claro, para o nosso WhatsApp. É o 679-9656-2266. Voltamos já! Cooperativismo é uma vantajosa ferramenta de gestão da atividade agropecuária, em especial para o pequeno e médio produtor. Atuando juntos, os cooperados reduzem os custos de produção e ganham mais chances de competir no mercado. Sobre este assunto, falamos hoje no quadro Entrevista. Ao meu lado está Celso Regis, presidente do Sistema OCB em Mato Grosso do Sul, que representa a Organização das Cooperativas Brasileiras no estado sul-mato-grossense. Celso, obrigada pela presença aqui mais uma vez. Sempre à disposição de vocês e também de todos os telespectadores, produtores rurais que sempre estão atentos às grandes notícias e às expectativas para o ano que vem. Celso, a união realmente faz a força? Olha, a prova está aí.
o cooperativismo, não só sul-mato-grossense, mas brasileiro, tem dado mostra de que as pessoas juntam, constroem melhor, faz melhor e ganha dinheiro melhor, ou mais. Está mais abundante o resultado econômico e financeiro dos produtores rurais que estão envolvidos no empreendimento cooperativo. Aqui no Mato Grosso do Sul tem sido assim. As cooperativas, este ano, 2017, demonstraram a pujança que tem dos investimentos, nas boas práticas de governança da porteira para dentro, né? O produtor rural tem se capacitado lá no nosso sistema S do cooperativismo, que é o SESCOP, né? Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, e que em parceria, que são muito próximos do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nós temos feito grandes projetos levando essa forma de excelência de gestão para o produtor rural. Em Mato Grosso do Sul, Celso, são 105 cooperativas, né? Sendo mais da metade voltadas ao agronegócio. Como que a união da força, né, dessas cooperativas junto ao produtor rural tem facilitado a abertura de mercado para o agronegócio de Mato Grosso do Sul? Exatamente, não só o mercado interno, como o mercado externo. Nós temos aí os indicadores mostrando que da balança comercial brasileira, grande parte, chegando mais da metade, são originários dos empreendimentos cooperativos no Brasil inteiro. Né? No Paraná, no Mato Grosso, em Goiás, São Paulo, o sul do Brasil como um todo, na área do café, em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, também as cooperativas atuam fortemente. E é a união, como você falou logo no início aqui, dos pequenos e médios, que acabam se tornando grande. Né? Em que pese, também nós temos cooperativas de grandes produtores. Lá no Mato Grosso, aqui no próprio estado do Mato Grosso do Sul também temos, que os grandes também se juntam, que ficam maior ainda, porque é o poder de barganha. Né? A escala na economia, no comércio, é por escala. Né? Quanto mais você tiver produto para ofertar, você consegue um preço melhor. Assim como, a gente tem que lembrar muito disso, a cooperativa não é só para vender, é também para comprar os insumos. Fazer oferta de insumos aos produtores para baratear o seu custo. Nós temos excelentes exemplos de cooperativa aqui no Mato Grosso do Sul, né? Aqui em Naviraí, aqui em Maracaju, São Gabriel do Oeste, Chapadão, enfim, em todo o estado, né? Se unindo. Por exemplo, nós temos uma cooperativa que às vezes é da área do agronegócio, de apicultores na região de Três Lagoas, que está dando muito certo. A cooperativa já está com produto e já pensando em exportação. Os seus dirigentes, e são todos pequenos produtores, né? Na maioria, tem alguns que tem mais. É a chance que eles têm de levar esse produto para fora. Exatamente. Aí a cooperativa faz a parte industrial disso, né? A de coleta, de envasamento disso, né? E agora estão já pensando, levamos eles, o Piauí, que é um estado extremamente pobre, mas os pequenos produtores da apicultura se uniram muito fortemente. E essa cooperativa tem dado muito certo, tenho certeza que vai trazer agora em 2018 grandes novidades para a área da produção apícola do nosso estado. 2017 foi um ano grande para o cooperativismo agropecuário de Mato Grosso do Sul, né, Celso? Há pouco você comentava em off, aqui fora da entrevista, que o governo do estado recentemente fez um anúncio muito interessante. Qual foi esse? Isso, o nosso secretário Jaime Verruc, que é da ala da Sebagro, recentemente, numa fala, informou que o empreendimento cooperativo foi o que mais investiu no todo o estado do Mato Grosso do Sul, em todas as áreas, né? Aí não é só no agro, mas como aqui 60%, 65% das cooperativas vem do ramo agro, pela própria matriz econômica do nosso estado, mas no ramo da saúde, do crédito, da infraestrutura, as cooperativas investiram muito, ou seja, é o maior investidor do nosso estado. Isso é muito importante. Na área da agricultura, por exemplo, 75% da capacidade de armazenagem estática de grãos aqui no estado pertence às cooperativas, né? Isso sem contar a própria industrialização, que já está em fase adiantada aqui no estado, e para o ano 2018 nós temos aí novos empreendimentos chegando do agronegócio na área da suinocultura, aqui na região norte do estado, muito forte, né, com cooperativas atuando muito forte, e no sul do estado outras indústrias vão ser instaladas, outras já anunciadas pelas cooperativas. Quais são esses anúncios que já tem previstos? Nós temos, na área da armazenagem, temos a Copa Sul, que é uma cooperativa grande lá do sul do estado, genuinamente sul-mato-grossense. Em Anaurilândia já foi aprovado um financiamento do próprio FCO, que também
também, diga de passagem, faz junto com as cooperativas de crédito a transferência desses recursos, são agentes financeiros para fazer frente às necessidades dessas cooperativas e atender melhor, especialmente o nosso produtor. Quem ganha com isso? A sociedade ganha como um todo, evidentemente, tendo produtos mais baratos, produtos com maior qualidade, mas o produtor ganha mais dinheiro. A cooperativa existe, como eu ouvi de um consultor americano recentemente. A cooperativa existe para fazer o benefício da comunidade e trazer melhores resultados para o cooperado, ou seja, colocar mais dinheiro no bolso dele. E nesses tempos de cada dia mais a economia sendo mais concorrida, mais competência se exige desses produtores. E se eles não se unirem, como tem feito na cooperativa, fica difícil. E a cooperativa tem dado mostra de que, como você falou ali, a união faz a força. Celso, 2017 foi um ano de retomada desse crescimento da economia do Brasil. Você citou há pouco a economia. Como que foi esse ano, nesse sentido, para o cooperativismo? Sentiu o baque da economia dos anos anteriores e essa retomada, ou o cooperativismo se manteve forte e cada vez melhor? Isso. Olha, como empresa do mercado, claro que as cooperativas também sentiram as dificuldades, né, que nós tivemos, o mundo, as questões políticas brasileiras chegando no mundo econômico. Influenciando tudo, Influenciando né? tudo, não teve jeito. Mas também, com certeza, o resultado das cooperativas parece que a gente está num mundo diferente, né? Enquanto as instituições financeiras, pegando esse ramo, que é muito, as cooperativas de crédito é muito voltada para o ramo do agro, né? A maioria das origens dessas cooperativas vieram do ramo agro. E aí você vê bancos fechando agências e as cooperativas de crédito abrindo agência. Nós tivemos os dois grandes sistemas que atuam aqui no estado do Mato Grosso, o Cicobi e o Sicredi, abrindo um monte de agências, contrárias a outras instituições. Parece que está na contramão, não é verdade. São as necessidades das pessoas sendo atendidas por essas cooperativas, né? E no ramo agro como um todo, nós temos grandes empreendimentos. O crescimento médio das cooperativas no Mato Grosso do Sul, em termos de faturamento, resultado, chegou a 20%. Totalmente contrário, né, os principais indicadores. Caminha com as suas próprias pernas, com as próprias né? pernas. Independente Mas tem de como uma anda o coisa restante. interessante. São exatamente nos momentos de crises, de maior dificuldade, que as pessoas se juntam, ou pelo menos têm a tendência de se juntarem. Ao se juntarem, elas, com certeza, os seus negócios prosperam. E é isso que tem acontecido. Os pequenos e médios, especialmente, se juntam, né? Se rodeiam do empreendimento cooperativo. O sistema OCB dá todas as informações, a parte de capacitação de pessoas, muito interessante isso. O nosso SESCOP, que é o S, como eu falei agora há pouco, do cooperativismo, ele prepara essas pessoas. Ora, nós temos bons produtores. Com cooperativas bem administradas, a excelência de gestão só pode dar resultado. É o que nós tivemos em 2017 e as perspectivas de 2018 são as mesmas. Né? Aí os ventos estão a favor, vamos dizer assim, porque a economia dá um sinal de uma pequena recuperação, isso é muito importante. Nós teremos um ano de 2018 talvez um pouco mais, pelo menos mais estável no mundo econômico. Temos instabilidade um pouco na política, mas vai ser de definição. Nós teremos eleições o ano que vem, e aí é preciso que todos nós estejamos também voltados para isso, né? Nós precisamos estar envolvidos com o momento político, serão eleitos por todos nós brasileiros, né? O governo e os políticos somos nós, sai do nosso meio. Nós precisamos estar fortalecidos para que teremos os próximos 4 anos boas perspectivas de crescimento econômico brasileiro, e as cooperativas vão contribuir, não tenho dúvida com isso. O que eu queria te contar aí para todos aqui é uma novidade. Nós vamos estar trabalhando através da OCB Nacional, do Sistema Nacional Cooperativo, uma nova roupagem para comunicar o cooperativismo, que é Somos Coop. Como vai funcionar? Como vai funcionar isso? Cada cooperativa vai colocar no seu produto que aquele produto é COP. O que é COP? É de cooperativa. Ou seja, foi produzido por um grupo de pessoas e não por uma única empresário ou qualquer coisa assim. Então, esse Somos COP, vocês vão ser convidados a participar conosco na divulgação disso, que é para mostrar para as pessoas que nós temos na prateleira do supermercado, no açougue, nas lojas agropecuárias, muito produto cooperativo, que foram feitos por milhares de famílias, né? Nós temos cooperativas com 70 mil famílias fazem parte dessa cooperativa, 40 mil, 10 mil cooperativas, ou seja, desde o café da manhã até o jantar da noite, você tem produto. A gente está sempre próximo a ela, né? Sempre próximo a ela. É um produto originário de uma cooperativa,
que tem sustentabilidade, né, união, preocupação com a comunidade, preocupação com o meio ambiente, que é o que norteia um empreendimento cooperativo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É uma iniciativa muito interessante mesmo. Com certeza. Celso, para a gente finalizar, os números do cooperativismo agropecuário são sempre muito positivos no Brasil. Qual ainda é o desafio deste setor? Nós precisamos ter mais gente engajado na forma cooperativa de ser. Nós temos o centro-sul do Brasil, vamos dizer assim, fortemente engajado, né? Mas ainda precisa muito no restante do Brasil, que é o norte e nordeste. E aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, continuar crescendo nessa forma. Precisam, né? Novas lideranças? Novas lideranças, especialmente. Mais gente tratando deste assunto, do tema cooperativo, do tema de fortificação do campo, das pessoas do campo. A cooperativa é uma sociedade de pessoas para pessoas. E o trator não fala, né? O pé de soja também não, o boi também não, mas as pessoas aqui falam. Então nós precisamos de mais gente envolvida falando de gente. Celso, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Desejo um ano de 2018 ainda mais forte para o cooperativismo de Mato Grosso do Sul. Nós também, o cooperativismo sul-mato-grossense deseja a você e a todos um Feliz Natal e um ano próspero, com saúde e sucesso. Muito obrigada. E a gente segue com o programa. Está aí a Juliana Comparim entrevistando o Celso Regis, presidente da OCB de Mato Grosso do Sul, Organização das Cooperativas do Brasil. A Juliana que volta na próxima semana aqui a dividir a apresentação da Agricultura BR comigo. E aqui nós vamos falar um pouco a respeito de café e principalmente a respeito de chuvas e reservatório de água para as áreas de produção de café no país. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. Em relação aos reservatórios nas principais áreas produtoras de café do Brasil, a situação ainda é otimista. Isso porque ao longo das últimas semanas, as principais áreas produtoras de café receberam pancadas de chuva suficientes para conseguir manter o solo com bastante umidade. Isso é reflexo também em relação aos níveis dos reservatórios. Dessa vez, a umidade do solo segue bastante elevada aqui no estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e também no Espírito Santo, ou seja, nas principais áreas produtoras de café. A umidade do solo segue tão elevada que alcança até índices de encharcamento no interior paulista, até no Triângulo Mineiro. Durante os próximos 5 dias, tem previsão de chuva forte em áreas produtoras de café, como aqui no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também. E são pancadas fortes, sem riscos até para temporais, acumulados em torno de 70 milímetros. Nas demais áreas até chove, só que com menor volume. Já durante a segunda semana, essas instabilidades mais fortes perdem um pouco mais de intensidade, mas ainda assim segue tendo previsão de chuva nas principais áreas produtoras de café do Centro-Sul. O volume de chuva agora, apesar de ser um pouco mais baixo, ainda segue de maneira bastante significativa, porque acumulados em torno de 30 milímetros ocorrem entre o sul de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo. Ou seja, é uma chuva significativa porque segue mantendo o solo com umidade suficiente. Durante a terceira semana, entre os dias 16 até o dia 20 do mês de janeiro, mesma condição deve persistir. Instabilidades abrangentes que não devem ser tão volumosas, mas mesmo assim o cenário ainda é otimista, porque tem previsão de pancadas com acumulados em torno de 30 milímetros entre o sul do estado de Minas Gerais, norte do estado de São Paulo, oeste do Paraná, também volta a receber instabilidades mais expressivas. Então, ao longo das próximas semanas, como tem previsão de chuva persistente e ainda também com volumes significativos nas principais áreas produtoras de café, a tendência ainda é de um cenário bastante otimista em relação aos níveis dos reservatórios. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Daqui a pouco nós voltamos também por aqui, porque nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, os últimos destaques e informações desta edição do Agricultura BR. Voltamos já! E o principal avanço científico e tecnológico para a produção de uvas e vinhos aqui no Brasil foi o desenvolvido lá na Embrapa, que leva esse nome também, uvas e vinhos, para chegar a sabores, a aromas dos mesmos que são produzidos na Europa e com a mesma qualidade. É isso que você confere agora no quadro Inovação Agrícola.
O programa tem 2 objetivos principais e gerais, que é desenvolver uvas que sejam resistentes às principais doenças da videira que ocorrem no Brasil e uvas que sejam adaptadas às condições de clima e solo aqui do país. E aí, dependendo da finalidade para a qual eu estou desenvolvendo a uva, eu tenho objetivos específicos. Então, se eu estou desenvolvendo uvas para vinho, os meus objetivos são desenvolver uma uva que seja resistente a doenças, que seja adaptada às condições climáticas do Brasil, mas que produza uma uva que resulte num vinho que remeta ao vinho das uvas europeias ou uvas vitis viníferas, né? E não lembre um vinho de uva comum ou um vinho de mesa, né? Quando eu estou desenvolvendo uvas para suco, eu quero cultivares que tenham um conteúdo de matéria corante bastante alto, né? Que resulte num suco com uma tonalidade violácea bem intensa, que tenha um conteúdo de açúcares bem alto e que tenha o sabor e o aroma que o brasileiro gosta do suco de uva, que é esse aroma e sabor de uvas comuns. E quando eu estou desenvolvendo uvas para mesa, nosso principal objetivo é desenvolver uvas sem sementes, resistentes às principais doenças da videira que ocorrem no Brasil. Nós lançamos 3 novas cultivares de uvas para vinho, que tem essa característica. As uvas são mais fáceis de produzir, mas o vinho remete a um vinho de uvas vitis viníferas, que são BRS Lorena e Moscato Embrapa, que são uvas brancas para a elaboração de vinhos brancos, e a BRS Margaux, que é uma uva tinta, então para a elaboração de um vinho tinto que remete a um vinho de Merlot. E nós temos agora uma nova seleção que a gente está testando já em área de produtor, e agora nós vamos testar também, validar a elaboração do vinho junto a uma empresa privada, né? E ela também é uma uva branca que remete a um vinho de vitis vinífera. E nós temos 8 novas cultivares para suco que vêm então compor as cultivares tradicionais que são usadas para suco aqui na Serra Gaúcha, né? E com destaque para a BRS Magna, que é uma uva que tem a coloração bem intensa, violácea, como o brasileiro gosta, um conteúdo de açúcares bastante alto e um aroma e sabor bem típicos do suco de uva. A gente acredita, nós sabemos já que ela pode ser uma uva, que a gente pode produzir um suco varietal com essa uva. E com respeito às uvas de mesa, nós temos 3 novas uvas lançadas recentemente, e elas foram lançadas mais para regiões tropicais, onde a produção de uvas de mesa é mais importante. Mas nós estamos agora num processo de teste e de desenvolvimento de manejo dessas uvas para as condições aqui do Rio Grande do Sul. O que a gente pode falar em termos do futuro da pesquisa? O que a Embrapa pensa para o futuro falando da vitivinicultura? Falando com respeito às cultivares, a gente acredita, principalmente com os resultados dos últimos anos, as cultivares têm sido bem aceitas pelos produtores, né? Elas estão se disseminando de uma forma bem rápida. Então, o nosso objetivo é sempre produzir novas cultivares de uva que se diferenciem, que se destaquem em relação ao que a gente tem hoje disponível no mercado para o produtor, né? O agronegócio é o setor da economia brasileira mais consolidado e é aquele que mantém ainda, mesmo nos momentos de crise, ritmo à economia nacional. É o que nós vamos ver agora, e principalmente a participação de bancos de origem estrangeira nesse setor. É o assunto do quadro Agroações. E a carteira de crédito do Banco Santander cresceu e cresceu bastante entre os anos de 2016 e 2017. De acordo com o banco, ele cresceu 44%. Santander, que é um banco espanhol, estamos falando da carteira para o crédito rural, portanto, a divisão de agronegócios dessa instituição financeira, que tem atuado principalmente na área da agroindústria brasileira. Essa atuação ela tem sido tão importante nesses últimos anos que o banco já se consolida como o 5º maior dentro da disposição de crédito rural no Brasil. Vamos ver como é que foi esse desempenho de 2016 para 2017. Você observa aqui que em 2016 foram
foram liberados pelo Santander 9 bilhões de reais para crédito rural. Em 2017, chega a 13 bilhões de reais. De acordo com Carlos Aguiar, diretor do agronegócio do banco, ele que conversou com a agência Reuters, ele tem aqui das melhores carteiras de crédito rural de todo o país e da América Latina. Essa quinta posição não é só no Brasil, mas em toda a América Latina, de acordo com o diretor de agronegócios do Banco Santander, Carlos Aguiar, que conversou com a agência Reuters. O Santander tem uma operação, claro, que também atende as outras demandas e produtos que são ligados à economia e principalmente produtos financeiros que são disponibilizados por bancos. Vamos ver agora como que as ações do Banco Santander, elas têm desempenhado nos últimos 30 dias, é o que você acompanha comigo agora, trazendo aqui as ações do Santander. Santander que é negociado sobre a sigla SANB11 na Bolsa de São Paulo, ou BB3, no dia 28 de novembro, um pouco antes de 30 dias, estava em R$ 28,90 o valor da ação. Aí você vê uma escala de alta para as ações do Santander. No dia 4 de dezembro chega a R$ 30,34, dia 12 de dezembro R$ 32,65, dia 26 R$ 31,89 e nesse 4 de janeiro de 2018 R$ 32,85 para as ações do Banco Santander. Vamos saber agora como é que vem as ações desse banco, como eu disse, com forte atuação agora, atuando bastante forte nos últimos anos para o crédito rural, disponibilizando crédito rural aqui no Brasil, chegou a 13 bilhões de reais em 2017 e as ações neste momento vêm sendo negociadas a R$ 33,11. A alta no momento, a alta aqui no último dia, vem com alta de 0,79% para as ações do Santander, que vêm sendo negociadas sobre a sigla SANB11, abriu a R$ 33,12, nesse momento ela vem a R$ 33,11. Esses são os negócios para as ações do Banco Santander negociado na BB3. E por aqui o Agricultura BR traz para você a sua participação. É o Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem lá do interior do estado de Goiás. Vamos ver quem está conosco hoje participando. Nós temos aqui o Paulo Filho, de Santa Helena, Goiás. E você vê aqui que a participação dele é o seguinte: gostaria de saber se há previsão de chuvas para a cidade de Santa Helena, de Goiás, no final do mês de janeiro. É interessante também o produtor, quando manda essa participação, falar do que ele trabalha, qual que é a cultura que ele tem trabalhado. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, ela que responde como é que fica então a previsão do tempo para essa região em Goiás. Respondendo à dúvida do telespectador Paulo Cury Filho, da região de Santa Helena, do sul do estado de Goiás, que quer saber como é que ficam as chuvas agora para esta região no decorrer do mês de janeiro. A disponibilidade hídrica do solo segue extremamente elevada no sul do estado de Goiás. Isso devido às últimas chuvas que não deram trégua, acabaram ficando cada vez mais frequentes e garantindo potencial para aumentar a umidade do solo. Alcançam até índices de encharcamento aqui no sul do estado de Goiás. E nos próximos 5 dias não vai ser diferente. Tem previsão de chuva forte, as instabilidades seguem ganhando cada vez mais intensidade e ainda tem riscos até para temporais aqui no sul do estado. Isso porque o volume de água pode até ultrapassar de 100 milímetros em apenas 5 dias. Só que essa chuva forte dura pouco tempo. Já durante a próxima semana, essas instabilidades já perdem intensidade. Aí, mesmo assim, ainda tem previsão de chuva em todo o estado de Goiás. Só que o volume agora é que deve ser menor, em torno de 30 milímetros em 5 dias. Durante o terceiro período, entre os dias 16 até o dia 20 do mês de janeiro, essas instabilidades agora no sul do estado de Goiás voltam a ganhar um pouco mais de intensidade. O volume de água agora fica em torno de 50 milímetros nas áreas mais ao sul do estado goiano. E nos dias ainda seguintes, principalmente no finalzinho do mês de janeiro, ainda segue tendo previsão de pancadas frequentes, ainda com volumes significativos, ou seja, que tem potencial para seguir mantendo a umidade do solo mais elevada na maior parte do sul do estado de Goiás. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Tá aí, Juliana Rezende, obrigado pela sua participação, que respondeu a dúvida do Paulo de Santa Helena de Goiás. Você pode participar também, é muito simples, manda sua mensagem no Facebook, aquilo que você quer ver, pode ser mercado, pode ser clima, pode ser aquilo que é ligado ao agronegócio nacional e internacional, que nós vamos responder aqui no Agricultura BR. Mande também pelo WhatsApp, o número é 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Momentos finais desta última edição ao vivo da primeira semana de 2018. É sempre bom estar contigo. Hoje, mais cedo, na abertura do programa, a soja em Chicago era negociada em alta. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Temos alta para a soja em Chicago ainda, vai manter nessa alta elevação de 0,59% na posição de janeiro. Vem a $9,65 o bushel. Março, a $9,73 o bushel, alta de 0,54%. Maio, a 9,83, elevação de 0,53%, e julho com alta de 0,55% a $9,93 por bushel. São os negócios no momento com soja em Chicago. Hoje nós tínhamos o dólar comercial se recuperando depois de uma quarta-feira de queda, no qual acompanhava a movimentação da moeda norte-americana fora do Brasil. Observe aqui que nós temos agora o dólar comercial em alta, mas é uma alta menor que nós tínhamos ao meio-dia no horário de Brasília. Aqui nós temos elevação agora de 0,09%, praticamente estável a R$ 3,23 mais 8 para o dólar comercial. E com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, terceira e última edição do Agricultura BR desta sexta-feira, 5 de janeiro. A todos uma ótima tarde e até lá!